Olá, meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para mais uma aula. Esse que vos fala é o vosso servo em Cristo, Pastor Carlos Alexandre. Estamos aqui para alcançar o teu coração com mais uma aula. Só que você deve estar perguntando, professor, eu estou vendo o senhor com uma apostila que não é a nossa. Pois bem, antes de começar a nossa aula, eu preciso anunciar a vocês, mais uma vez, tá? O nosso curso de hebraico, tá? Hebraico simples. Nós estamos descodificando alguns códigos no hebraico e aplicando o hebraico do jeito certo. Você não pode deixar de perder essa oportunidade. É um curso que vai fazer você olhar as escrituras com uma outra visão, vai abrir a sua mente para uma coisa muito profunda. Pois bem, olha só, antes de começar a nossa aula, tá? É rápido. Quando a gente fala que vai mudar a nossa visão na palavra, você vai ver que o que eu estou falando tem sentido. Por quê? Quando a gente lê, vou botar aqui rapidinho, ó, Jó, capítulo 1, versículo 10, Satanás vai dizer para Deus, ó, tu o cercaste. Ele de bens e a sua casa e o seu gado. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Ó, de bens e a sua casa abençoaste ele e o abençoaste as suas mãos, certo? As suas mãos e o gado se tem aumentado. É rapidinho, tá? Quando a gente pega esse texto aqui no português, ele tá assim. Na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Corrigida Fiel, na Almeida Revista Atualizada, na Almeida Corrigida Fiel, enfim, tá? Na NVI, tá? Na King James muda alguma coisa, tá? Na King James vai dizer que tu tens o protegido, tá? Mas com essa palavra que cercaste aqui, em hebraico, olha só, olha como é que muda. Em hebraico, ó, em hebraico, essa palavra é Hem. Hem. Olha que interessante. Essa palavra Hem, ela é cercaste, tá? Ela tá apontado para uma cerca, tá? Essa palavra em hebraico vem a raiz dessa palavra aqui em hebraico, a raiz dela é graça. Graça. Olha que lindo. Satanás está falando para Deus assim, ó, tu colocaste uma cerca em Jó, que ela é associado à proteção, ela é associada à proteção. Essa cerca aqui, a gente chama ela de Sebe. Sebe, tá? Que é uma cerca viva. Cerca viva, tá? Que dá a ideia de um arbusto, que é uma cerca, tá? É uma planta, tá? É uma sebe. Qual é a planta? É algo da botânica, tá? Só que é uma cerca, sebe, algo da botânica, que é uma cerca viva. Porque o que é a graça? A graça é remo. É a vida que protege ou que cerca
a minha vida. Proteção, protege. Olha que lindo! O diabo está dizendo, eu tentei até chegar, mas existe uma cerca que se chama graça. Essa cerca é viva, que protege ele. É a vida para a vida. É a vida para a vida. É a vida para a viva. Ele está dizendo, tu o cercaste, ele de bens e a sua casa, porque vem de você para sua casa, pega aí, vem de você para sua casa, abençoaste as suas mãos. O diabo muitas vezes vê a bênção na nossa mão, a gente não consegue ver, mas ele consegue ver que por causa dessa graça, do remo, essa cerca viva, vida que protege a minha vida, eu sou alcançado por bens, a minha casa também, e as minhas mãos são abençoadas. Porque eu sou alcançado, a minha causa é alcançada, ele, por causa da graça, abençoa minhas mãos. Isso aqui, ó, aumenta, prospera. Só que é uma mensagem. O diabo está dizendo, eu tentei chegar, mas ele está cercado. Pessoa só cerca lugares com cerca ou com muro, lugar que tem dono. É Deus, é o diabo dizendo para Deus, eu até tentei chegar, mas tem uma vida que protege a vida dele. Porém, eu não posso chegar porque ele é a propriedade sua. Só aqui é uma mensagem. Então, o hebraico ele é rico, tá? Em inúmeras coisas, tá? Então, eu trouxe aqui rapidinho, tá, gente? Esse manual hebraico, tá? Você que for fazer o curso de hebraico, você vai ganhar essa apostila com 250 páginas em hebraico, tá? Algo que você nunca viu, que é o QR Code, que você vai ter aula com o seu professor, que sou eu, e você vai ter uma aula também em tempo real com um dos meus professores, tá? Não tá pegando aqui direitinho porque a aqui. Dá pra ver direitinho, ó. Tá vendo? Ó, outro, ó. Gente, a internet no escritório aqui é uma bênção. A gente tá lutando com essa internet para poder mudar ela, mas ó. Bom, pois bem, depois vídeo você vê mais ou menos como é que é. Tá, aqui, nós estamos na primeira letra hebraica, né, que é o Bet. Aliás, é a segunda, tá? Primeira é o Aleph, não vou aproximar muito não, tá? A primeira é o Aleph, a segunda é o Bet. O Bet vem de Bereshit, tá? A interpretação de Bereshit. A palavra Bereshit significa no começo ou no princípio. A preposição be significa em, tá? Porque é uma preposição, em. Podemos ser traduzido também como em começo, em princípio, criou Deus, céus e a terra, tá? Então fico aqui, tá bom? Com essa publicidade do hebraico, tá? Hebraico do jeito certo. Além de você receber essa apostila, detalhe, o aluno que for fazer o hebraico ele vai ter que assinar um contrato do início até o fim do curso. Não tem pessoas que entram, pegam a apostila, que é um material muito caro, e sai fora, tá? Só essa apostila aqui, gente, brincando, ela é quase R$600, tá? Fora o caderno de caligrafia, fora o PDF que nós iremos disponibilizar no grupo de hebraico, tá? Todo mês, toda quinzena vamos estar disponibilizando brinde, caneca, camisa, PDF, tabernáculo, tudo em hebraico, tá? Hebraico e transliterado. E fora o caderno de caligrafia para você treinar a escrita. Cada letra hebraica, cada consoante hebraica, ela significa um número, ela significa um símbolo e ela tem um som. Beleza? Ok. Dito isso, eu faço questão, com todo o meu coração, que você agregue esse curso
a sua grade teológica, a sua grade curricular, tá? Vai agregar muito, 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 tá? Você vai poder ler a Bíblia, transliterar do seu original, tá? Você vai poder fazer uma boa exegese, transliterar o texto do original para o português, assim aplicando em estudo, pregações e por aí vai, esboços e por aí vai, tá bom? Também nesse curso, terminamos esse, a gente entra no grego, de Mateus a Apocalipse. A sua visão, biblicamente, a sua ministração nunca mais será as mesmas, ok? Tendo dito isto, quero pedir vocês agora, para a gente poder orar, para nós começarmos a nossa aula hoje, tá? Vamos dar seguimento de onde nós paramos, ok? Senhor, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor é a cerca viva que nos protege, é a vida para a vida. E eu te agradeço porque o diabo só pode tocar se o Senhor permitir. O diabo só pode chegar se o Senhor assim conceder a ele esse direito. E isso é bom, porque a gente vê que a gente não é bagunça do diabo. A gente é propriedade sua. Lemantúria. Existe um muro em nós. Existe uma cerca em nós. Essa cerca se chama Jesus, graça. Que é a vida que protege a vida. A vida dele que alcançou a minha vida. A vida dele que protege a minha vida. Eu te louvo por isso. Porque eu sei que hora e meia, hora ou outra, o diabo vai tentar bater palma para que a gente saia dessa cerca e tente atender ele. E nessa que a gente sai dessa cerca, que a gente sai, né, a grosso modo dessa cerca, a gente se torna vulnerável dele. Porém, eu te louvo, porque essa cerca nunca nos abandona. Aleluia, alemantura. O Senhor disse para os seus discípulos: não vos deixarei órfão, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Ruá. Essa expressão ali é da mesma essência, do mesmo princípio. Só que a palavra órfão no grego é orfanos. É algo que diz que é alguém que não abandona, é alguém que não deixa, é alguém que não larga. Olha que coisa linda. Deus está falando para a gente aqui através de Cristo. Eu não vou deixar vocês órfãos. Ou seja, eu não vou abandonar vocês. Eu não vou deixar vocês. Eu não vou largar vocês, Lemantúria. Porque um filho fica órfão se os pais morrerem. Porém está dizendo, eu sou eterno. Aonde eu estiver, vocês vão estar também. Oh, glória. Alabará-se, Erigor. E eu te louvo por isso, entregando esta aula nas tuas mãos. Nos dê o direcionamento, nos conduza, Santo Deus, na página seletiva sagrada da Bíblia, que possamos ter compreensão e assimilar tudo que o Senhor quer falar com a gente. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos de conteúdo. Eu vou dar seguimento de onde eu parei na última aula. Tá? E o que acontece? Vocês vão ter duas aulas, tá? Uma hoje, está sendo liberada. E uma, no máximo, assim que chegar no canal, a gente vai calcular no máximo 2 dias para estar liberando a outra, tá? Mas a gente, depois que liberar essa e liberar a outra, a gente vai entrar no policiamento para saber como vocês têm assistido tal, e tudo mais, tá bom? Para a gente poder ter um controle, tá? Eu não vou colocar a matéria em pauta, a matéria em voga, porque você sabe que é Angiologia 2, nós vamos dar seguimento de onde nós paramos. Jó, capítulo 38, versículo 10 e 11. Ok? Então eu vou botar bem aqui em cima, Jó 38, 10 a 11. Deixa pelo menos a linha de frente e mais uma. Se você fizer a letra grande, deixa 2. Tá? Porque uma aluna ressaltou comigo, professor, o Senhor falou que ia me deixar uma linha. Eu deixei, minha letra é grande. Vamos lá. Jó de número 38
Jó ainda é tolerável ainda falar capítulo, tá? Mas Salmos não. Mas Jó é um livro poético, a gente pode falar capítulo, número, mas enfim. Mas não tem a obrigatoriedade de se pronunciar número igual aos Salmos, desde o número 1 até o de número 150. Localizou? Jó 38. Amém. Olha só. Olha o que eu vou pontuar aqui. Jó fala muito de criação, tá? Quando se pergunta qual foi o primeiro livro bíblico canonizado, escrito, foi o livro de Jó, tá? Quem escreveu Jó foi Moisés, tá? Moisés escreveu Jó e também escreveu Bereshit, Shemot, Vaikra, Bimidbar e Devarim, ou Devarim. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, tá? Inclusive Moisés escreveu também Salmos. Não foram muitos, tá? Mas ele tem a autoria de alguns salmos. Uns dizem 2, uns dizem 1, tal. Mas Salmo de número 90 foi escrito por Moisés. E ele, na sua essência, ele vai dizer assim, ó: de eternidade a eternidade, tu é Deus. Porque quando ele sobe no monte, nas suas 2 incursões ao monte, ele fica 40 dias, ele vê a eternidade. Ele sobe no Sinai e chega em Sião, aonde o monte fumegava, o negrume envolvia o monte, porque, de certa forma, se eu vou falar grosso modo, Deus estava se escondendo, tá? Estou falando a grosso modo, que não tem como Deus se esconder, tá? Mas a grosso modo Deus estava se escondendo, para que onde estava o escuro, Moisés não conseguia ver Deus, mas Deus conseguia ver a gente. Aliás, ver Moisés. E esse é o segredo quando Cristo ensina o Sermão do Monte. O segredo de quando orar, ora em secreto. Quando jejuar, jejum em secreto. Quando der esmola, a esquerda não precisa saber, em secreto. Porque o grande lance não é alguém nos ver. O grande lance é Deus nos ver. Quanto ele. O secreto aqui é eu me ocultar dentro da ambiência que eu esteja de pessoas, para que Deus me veja. Quando eu oro em secreto, não é que Deus quer me ver. Eu não falo para ver Deus, eu converso de joelho para que Deus possa me ver, através das minhas palavras. Tudo que é feito em secreto existe uma recompensa pública. Deus está falando com alguém aqui. O que você tem feito em secreto, fica tranquilo que a minha recompensa era pública. Então ele sobe em Sião, ele chega no monte de Deus, ele sobe em Sinai, ele chega em Sião, no monte de Deus, e lá Deus mostra o tabernáculo para ele, Deus mostra o tabernáculo eterno, Deus mostra a cidade para ele, e ele vê a assembleia dos primogênitos, da primeira colheita. Não faz isso aqui agora, porque o arrebatamento vai acontecer em 2 esferas, antes e depois. Antes de quê? Da grande tribulação? No meio? Mas enfim, vai ter um arrebatamento pré e um pós. Tá? Professor, por que o senhor disse isso? Não gosta de pré-tribulação? Enfim, por quê? Igreja é muita gente. Tá? Vamos voltar para a aula aqui. Nós estamos na aula ainda, mas na matéria de escatologia a gente vai entrar com mais detalhe. Tá? Então foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Tá? E Jó ele é contemporâneo, segundo estudiosos, de Moisés. Então Moisés escreveu acerca de Jó. Tá? Então a criação, ela não fica só restrita em Gênesis. Eu já disse para algum aluno,
que a Bíblia é um quebra-cabeça. Você tem 300 peças ali. Uma página para outra muitas das vezes. Só que as outras 700 você tem que procurar. Você tem que procurar. Tá? Então, quando eu vou estudar sobre a criação, eu vejo primeiro Gênesis, junto com Jó e junto de Salmos. Tá? Quer estudar sobre a criação, Jó, Gênesis e Salmos. Beleza? Vamos lá, Jó 38. Preciso escrever aqui sobre qual é o meu livro que foi escrito, canonizado? Não é? Não. Eu creio que você sabe. Se caso você quiser anotar, anote. O primeiro livro que foi canonizado, escrito, foi o livro de Jó. Tá? Na ordem da cronologia que colocaram pra gente, colocaram Gênesis em primeiro. Tá? Aí Jó, como é um livro poético, colocaram perto de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes e de Cantares. Tá? Quando você faz aquisição de uma Bíblia israelense, uma Bíblia judaica, uma Bíblia hebraica, ela não é igual a nossa, ela é diferente. Tá? Ainda que você consiga umas, né, da esquerda para a direita, em vez de ser a língua semita da direita para a esquerda, você consegue umas da esquerda para a direita, porém os livros estão colocados de forma diferente. Tá? Primeiro vem a Torá, os 5 livros, depois vão vir os Ketuvins e depois o Neviim, tá? Escritos, proféticos e poéticos, beleza? Vamos lá, Jó 38, 10 e 11. Ó, para ficar melhor, eu vou ler do 7, tá? Eu botei aqui 10, 11, mas eu vou ler do 7. Diz assim, ó. Eu tinha que ler do 4, né? Dizendo, porque é uma pergunta, uma indagação de Deus a Jó. E eu vou ler do 1. Vamos lá, ó. Vou criar um contexto aqui pra gente aqui, ó. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu irá me responder. Gente, ó. Deus aqui, ele está irado, se eu posso qualificar assim. Deixa eu pontuar aqui a grosso modo, tá? De tudo que Jó passou, Jó não pecou contra Deus, isso não. Só que Jó, ele ficou bem desgostoso. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele amaldiçoou a madre que o gerou. Ele amaldiçoou o peito que amamentou ele. Ele falou muita coisa. Ele não pecou contra Deus, tá? Só que Jó está indagando a Deus sobre muitas coisas, muitas coisas. E Deus se apresenta para Jó nessa faceta, e dentro dessa faceta aqui, dentro dessa realidade, essa margem que eu estou propondo para vocês aqui, Deus vai dizer assim, ó, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ele está dizendo assim, tem pessoas deixando negro, escuro, obscuro, coisa oculta, trevas, com palavras que não têm conhecimento, com palavras que não vêm de Deus. Aí vai dizer assim, aí vai dizer para Jó, agora cinge o teu lombo como homem e perguntar-te-ei e tu irás me responder. Está falando assim, ó, eu não quero você como menino. E também eu não falo que está de qualquer maneira. Gente, deixa eu pontuar isso aqui. Eu não quero você como menino. Cinja como um homem. E eu vou te perguntar algumas coisas e você vai me responder. Primeira pergunta de Deus aqui. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber
se tu tens inteligência para isso. Hoje nós aprendemos na matéria antiga, que nós lecionamos, que nós estávamos em Deus. A resposta que Jó não teve, vocês hoje têm. Tá? 5. Quem lhe pôs as medidas? Se tu sabes. Gente. Eu preciso ler uma outra tradução aqui. Eu preciso. Por favor. Me ajuda? Me ajuda? Lê nessa aqui também. Pega o versículo 5, por favor. Isso aqui é muito forte. Eu vou ler isso aqui. Vou ler aqui mesmo. Ó. Achou minha vida? Sim. Leia. O 5. Aham. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu a linha sobre ela? Viu como é que tá bem vago? Viu como é que tá bem vago? Limite de quê? Na Trinitariana Prêmio tá assim, ó. Quem lhe pôs as medidas? Se é que o sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? O cordel é um mecanismo que eles tinham de medir. Hoje nós temos trena, metro, antes era cordel, tá? Mas fica em aberto. Medidas de quê? Ela lembra na King James, que não é original. Quem está me acompanhando sabe o que eu estou querendo dizer. Quando eu pego na King James original, tá assim, ó. Quem determinou os limites das dimensões da Terra? Tá vago e tá vago. Qual? Isso aqui? Vai ver lá na Almeida Revista Corrigida? O que eu tô querendo mostrar para vocês aqui? O que eu aconselho sempre nas nossas aulas, sempre tenham várias Bíblias, tá? E sempre quando for estudar, pega 3, 4, coloca perto, tá? Por quê? O que me deixou vago na Almeida Revista Corrigida, na King James falsificada, na Trinitariana Prêmio, a King James original está revelando. Quem determinou os limites das dimensões da Terra? Talvez tenha essa resposta, Deus sendo irônico, ó. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel, a linha de medir. Deixa eu pontuar aqui. Deus nunca foi irônico na sua palavra. Eu preciso corrigir isso aqui. Deus nunca tratou com ironia. Sempre com severidade. O que é certo e o que é errado. O que é verdade e o que é mentira. Sempre tratou assim. Também está assim também? Você observou como a tradução é bom para jogar luz naquilo que a gente não conseguiu entender a grosso modo no versículo? Eu já estou te dando norte. Quando você lê um versículo que ele está bem vago, vai em outro. Em outra tradução, né? Em outra tradução. Tá? Para que você possa absorver tudo que o texto está te mostrando. Tá? Eu vou voltar para aqui, tá? Porque eu só vim aqui pegar essa resposta. Tá? Eu vou continuar aqui porque é a que todo mundo usa. Tá? Quem pôs as medidas? Se tu sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel. Né? Aqui a gente teria que interpretar ela aqui, terra, né? Mas nem todo mundo iria conseguir. Tá? O que Deus está falando para Jó aqui? Primeira pergunta. Jó, aonde tu estava? Quando eu estava fundando a terra. Quando eu estava criando a terra. Onde tu estava? Quem pôs nela a medida? Essa medida, não sei se isso vai mexer com vocês. Essa medida em hebraico se chama Shefirot.
que significa uma contração do divino, e depois ele se esticando. Me fugiu a palavra agora. É como se ele se contraísse e depois expandisse. Eu preciso ler um texto de vocês aqui. Essa palavra... Vou ter que botar aqui embaixo. Tá aqui, tá? Deixar um espaço aqui, ó. Essa palavra... Sefirote. Tá? Significa expansão. Ó, dá uma ideia de algo que se deixa Jó 38 aberto aí. Volta pro 26. Jó 26. Sete. Jó 26. 7. Amém? Amém. Ó, Jó, ó, o que é um Sefirote? É uma expansão, tá? Tá, bem, ok. O Sefirote, que é a expansão, ela vai nos dar uma ideia de algo que se contraiu e se expandiu depois. Tá? A resposta para isso aqui está em Jó 26, 7. Por que eu estou falando isso aqui? Olha para mim, por que eu estou falando isso aqui? Porque o universo até hoje está se expandindo. Ciência não conseguiu pegar a distância de um para outro. Está se expandindo até hoje. É Deus. Dizer, só vai acontecer esse Sefirote até onde eu determinei o limite. Aleluia. Oh glória. Aí a resposta aqui está em Jó 26, 7. O que diz? Deixa eu ler do 1. Para você ter uma ideia, ó. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Para quem proferistes palavras? E de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. Está falando do núcleo, do abismo. Tá? Lá tem água. Tá? Debaixo da terra, em algumas regiões, debaixo da litosfera tem água. Temos água embaixo, temos água em cima. E dependendo da água que está no mar, no oceano,
homem só pode ir até certa distância. Dali para lá, só os espíritos malignos. Alguns estão acorrentados ali, que foram jogados no abismo, esperando o dia do juízo para serem sentenciados. Tá? Se homem for, vai eclodir. Não é explodir, eclodir. Não é algo de dentro para fora, é algo de fora para dentro, porque a pressão é muito grande. Quando você compra um relógio, ele tem que vir, muitas das vezes, com até quantos metros que ele pode ir. 50, 100. Se ele passar aquele lugar lá da metragem, ele estoura, enfim, tá? Ele eclode. Tá? Eu não sei se essa palavra existe, eclode. Sei que eclodir existe, mas eclode não sei se existe não, tá? Se existe, agora vai passar a ser. 6. Obrigado, vida. O inferno, o Sheol, está nu perante ele. E não há coberta para a perdição. Tudo está oculto para ele. Tudo está oculto. Nada está encoberto a ele. Tudo. Em cima, no meio, embaixo, tudo. Nada está oculto. O norte estende sobre o vazio. Quando você... Olha, esse aqui é um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. A terra está fixada no nada. Há quem vai dizer que não, outros sim. O globo está sobre o nada, mas a terra é plana. A Bíblia diz que ele está sentado no globo da terra, ou na abobada da terra. Em hebraico, abobada é um círculo. Tá? Eles fixou a terra, que é muito grande, sobre o nada, a nosso ver. Mas em espírito, algo espiritual, tem 2 colunas. Ele colocou 2 colunas para fixar a terra. A gente não vê, mas a coluna está lá. A coluna sustenta a terra pelo poder da sua palavra. A gente não vê. Não é porque a gente não vê que não existe. Tá lá. Tá? E detalhe. Em seu movimento de rotação e translação. Uma velocidade absurda e você não se mexe. Eu falei que é um quebra-cabeça? Vamos lá. Deixa Jó aberto lá no capítulo 38. Deixa aqui também aberto no capítulo 26. Agora vamos lá para Isaías. Isaías. Vamos lá. Isaías 14. É um quebra-cabeça. Vou botar Isaías 14. Versículo 12. Para a gente vai criar um contexto, mas a gente vai frisar no 13. Olha o que diz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por Eret, terra, tu que debilitavas as nações. Tá? Tu dizias, aonde? No teu coração. No teu coração, eu subirei ao céu. Você observa que não é Shamaim. Está falando céu, porque ele já estava lá. Então não tinha necessidade de falar do Meso, nem do Auranos. Porque é o mundo espiritual e o céu dos homens, que é o Auranos. Porque ele estava lá, no Eporanos. Isso aconteceu no Eporanos. Tá? Só que a terra já existe. Tu que debilitava, tu dizia no teu coração, ó, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Se ele for lançado por terra, antes de ele ser lançado, a terra já existia. Porque ele caiu e pegou então a influência sobre a terra. Porque a terra, a princípio, não foi criada por homem. Porque a terra foi criada na eternidade. E quem foi primeiro a habitar foi os seres angelicais. A saber, o querubim ungido. O Éden foi a terra antes do pecado. Tá? Então, a gente poder fixar isso aqui. Então, ele estava lá.
Tu que dizia no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas. Detalhe, ele não morava no céu. Ele estava no Éden. Professor, mas por que ele foi jogado do céu se ele não morava no céu? Isso aqui eu vou pegar uma palavra de um professor que eu tive. Você caiu da bicicleta, você não morava na bicicleta. Você caiu da árvore, você não morava na árvore. Tá? Então ele morava no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era cobertura, até que ele deixou o comércio chegar no seu coração. Porque ele fez um jogo de comércio e trocou 3 pedras pelo ouro. E o ouro que tinha no Éden, diz a Bíblia que o ouro era bom. O ouro que corrompeu ele. Porque todas as vezes que você deixa de ofertar por causa do ouro está te corrompendo. Porque automaticamente eu não posso deixar de fazer aquilo que eu faço perante o altar de Deus por causa do ouro. Eu não posso perder a cobertura por causa do ouro. Mas que eu já falei, né? Só chovendo molhado, tá? Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus. Eu não sei se na outra matéria eu pedi para vocês fazerem isso, mas sublinha a palavra estrela aí. É anjos. É a mesma de Jó 38. Quando Deus criava a terra, os anjos, as estrelas se alegravam e rejubilavam, eles cantavam. Alegremente cantavam. Por quê? Porque Deus está criando a terra, só que nesse quesito aqui, que Deus está criando aqui, e os anjos estão cantando, Deus está criando ela para o homem. Agora, Deus está criando a árvore. Vou repetir. É um quebra-cabeça. Jó 38, quando diz o texto, vamos ler já que está aqui em cima. Quando Deus criava e os anjos, as estrelas cantavam e rejubilavam alegremente, essas estrelas aqui são anjos. Como estrelas aqui também são anjos. Como está lá também em Apocalipse, que Satanás levou sobre si a terça parte das estrelas, são anjos. Tá? É uma classe de anjos. Tipos de anjos. Tá? Ou seja, quando Deus estava criando a terra, os anjos estão cantando, essa terra aqui agora, a princípio agora, é a nossa. Ele vai colocar no tempo. Porque agora ele vai criar árvore, criar peixe, e os anjos estão rejubilando com isso. Porque vendo que o Eterno não perde o controle, ele é manchúria, ele é vácia. Vendo que o diabo fez foi algo, né, que tinha que acontecer para que nós pudéssemos estar aqui. Nós vamos falar nessa matéria também, tá? Deus fala, né? Ele verbaliza a palavra, sai sopro, sai ruar. No que ele fala sopro, ruar, a palavra sai, que é folho, que é espírito, os anjos começam a aparecer. Porque até os anjos foram criados pelo sopro, pela palavra de Deus. Os anjos vêm surgindo, então nós começamos a criar a terra. Para quem? Para nós. Porque, aliás, criar a terra não. Ele vai colocar algumas coisas na terra que é para nós. Porque ele vai colocar essa terra no tempo. E os anjos estão cantando. É daí que vem essa essência de querer lavar roupa ouvindo hino. De querer trabalhar ouvindo hino. Porque Deus estava trabalhando, criando, ouvindo os anjos cantarem. Alemanchúria, Elevorg. Por isso que diz a palavra que no meio dos louvores Deus habita. Por quê? Porque o Espírito trabalha em meio ao louvor. Quando o Ministério do Louvor pega o culto para dar sua oportunidade com as suas canções, é primordial que o Ministério de Louvor cante louvor para que o Espírito Santo comece a trabalhar na igreja. Tá? Na outra religião, eles tocam louvor, toca o batuque, a atabaca, até o Espírito vir. Na igreja, o nosso Espírito que nós temos, que é o Santo, está já em nós, está na igreja, né? Porque nós estamos ali. Porque ele não fica em parede, não fica em alvenaria, ele está ali por causa de nós, dentro de nós.
Quando começa a louvar, o Espírito começa a trabalhar. Então o ministério de louvor tem que ter essa essência de louvar para que o Espírito comece a trabalhar. Comece a se movimentar no meio da igreja. Comece a operar no meio da igreja. Tá? É um quebra-cabeça, ó. E tu dizias no seu coração, subirei acima das estrelas. Como é um quebra-cabeça? Como é um quebra-cabeça? Deixa aberto Isaías 14, vem Isaías 6. Isaías 6, achou? Olha, ele está dizendo que ele vai subir acima das estrelas de Deus. Eu falei que as estrelas são anjos. Mas olha o que diz em Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Vou dizer, os serafins estavam Acima dele. acima deles. Eu queria passar acima dos Serafins. Dos serafins. Deixa eu pontuar algo aqui rapidinho para vocês aqui. Existe um hino, eu gosto desse hino. Só que tem um ponto que nesse hino diz assim, ó, acima desse Deus, só a sua coroa. Deus não tem coroa. Só pode ter coroa quem passou pela terra. Porque a coroa aplica para reino, que é recompensa, que é presente, que é galardão. E 24 anciões passaram pela terra. 12 na antiga aliança e 12 na nova aliança. Pessoas que passaram pela terra. Professor, mas o Senhor falou em aulas passadas que os 24 anciãos representam as 24 horas do dia. Sim, falei. Mas como é que eles são da antiga aliança e da nova aliança? Simples. Porque Deus é um temporão. Olha que doideira que eu falo para vocês aqui, eu já falei. Quando Jesus morre e é ressurreto, fica 40 dias ainda para selar a ressurreição do corpo, ele vai subir aos céus. Eles vão estar olhando para os céus, os discípulos. Dois seres, anjos, vão dizer, ó, varão galileu, para quem olhasse para o céu. A esse Jesus que vocês estão vendo subindo, vocês vão ver ele descendo também. João estava ali vendo. João estava ali vendo. Só que detalhe, existe pelo menos 3 pessoas, não falo só de 2, 3, só de 2, que viu Jesus chegar no céu com a nuvem. A nuvem ocultou. Os discípulos que estavam ali viram dali para a nuvem, que é o Auranos. Do Auranos até chegar lá em cima, só 2. Daniel, está no capítulo 7 de Daniel, e está lá em João. João estava ali, quando foi arrebatado, ele viu Jesus chegando, olha que doideira. Porque Deus não trabalha com o tempo. Deus ele é antemporão. Tá? Falei isso aqui, tá? Então, vida já pegou aqui. Eu creio que você vai pegar aqui também. Os serafins estavam acima dele. Então, Deus não tem coroa. E Deus não tem problema de deixar serafim acima dele. Porque não muda quem ele é. Gente, a proposta do Evangelho não é que eu diminua e que ele cresça. Independente do meu estado, da minha posição, ele continua sendo quem ele é. A proposta do Evangelho é que eu morra, para que eu possa ter vida nele. Essa é a proposta do Evangelho. Que eu morra e que ele possa ter vida, que eu possa ter vida através dele. Tá? Disse isso, né? Agora vamos voltar lá para Isaías 14. Isaías 14, versículo de número 13 ainda. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu
É muito raro você ver na Bíblia céu no singular. A maioria das vezes ela está no plural, porque no hebraico é Shamaim, tá? Então ela sempre vai puxar o prefixo in ali no hebraico, que quer dizer céus, 3 céus, tá? Mas como essa referência ela está apontando para o querubim antes da queda, mostra onde ele estava, que é no Eporanos, tá? E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Por que ele diz que exaltarei o meu trono? Porque diz a Bíblia em Daniel, a gente continua no próximo vídeo,